Hora da nossa capacitação tecnológica em suinocultura. O assunto continua sendo a coleta e o manejo de sêmen para fins reprodutivos. Hoje vamos ver que é possível trabalhar o número de espermatozoides para garantir uma reprodução com qualidade. Olá pessoal, nós vamos falar na aula de hoje a respeito do controle de qualidade nas centrais de produção de sêmen suíno. Vamos falar um pouquinho a respeito do manejo dos machos, do alojamento e de todos os fatores que são decisivos para a produção de doses inseminantes de qualidade. Na manipulação do ejaculado, a determinação da concentração também é um ponto crucial. E é importante que a gente sempre lembre que nós vamos retirar uma amostra, dependendo do equipamento utilizado para medir a concentração, de 1 ml ou 100 microlitros, para representar a quantidade de espermatozoides presentes em 300 a 400 ml de sêmen. Então essa alíquota muito pequena, ela precisa ser muito representativa do ejaculado em si. E nós precisamos tomar o cuidado na coleta dessa pequena amostra. Então, a determinação da concentração espermática ela é muito importante porque ela vai ser realizada a partir de uma pequena alíquota do ejaculado e ela precisa ser representativa de toda a totalidade desse ejaculado. Nós temos diversas formas para determinação de concentração, então para determinar quantos espermatozoides há por ml de sêmen, o mais eficiente quando realizado corretamente é a câmara de Neubauer, mas nós temos limitações de tempo e da própria técnica ser muito trabalhosa, que acabam fazendo com que ela não seja prática. E as outras formas de determinação de concentração são o espermodensímetro e o fotômetro. Então, nós temos essas três opções e, de uma forma geral, em centrais menores nós utilizamos o espermodensímetro e em centrais maiores nós utilizamos o fotômetro por agilidade de processo mesmo. Quando nós vamos coletar essa amostra, então é importante que a gente trabalhe com a homogeneização desse ejaculado, porque durante a coleta há uma tendência de que as células se concentrem no fundo do copo de coleta. Então há uma espécie de decantação dos espermatozoides. Na hora de coletar uma amostra para fazer a concentração, nós precisamos ressuspender esses espermatozoides para que a amostra seja, então, realmente significativa e representativa da totalidade do ejaculado. Para controle de qualidade de concentração espermática, então nós podemos avaliar dentro da própria central de inseminação, mas nós também podemos terceirizar, que é a forma como nós costumamos trabalhar de uma forma bem eficiente. Então você envia para um laboratório que consegue fazer essa contagem e estimar essa concentração nas doses após a diluição, para que a gente tenha um parâmetro de como está a variabilidade do número de espermatozoides dentro de cada dose produzida pela central de inseminação. Outro ponto importante de controle dentro da central de inseminação é o controle das temperaturas durante o procedimento. Então, durante a diluição do sêmen, antes da diluição do sêmen, nós vamos ter todos os cuidados para que não exista choque térmico. Então, o copo de coleta vai estar aquecido a 33, 34 graus. Todos os equipamentos, tudo que entrar em contato com esse ejaculado vai estar a essa temperatura. E nós precisamos, após a avaliação, iniciar o processo de diluição. Nós trabalhamos com uma etapa de pré-diluição. Nós medimos temperatura de sêmen, temperatura de diluente. Não pode existir uma diferença maior que 2 graus entre
a temperatura dos dois e fazemos uma pré-diluição. Então, inicialmente, nós dobramos o volume do ejaculado, adicionando diluente suficiente para isso. Essa pré-diluição tem o objetivo de iniciar o processo de preparação do espermatozoide para a mudança de osmolaridade do meio. Então, nós iniciamos o processo de diluição. Isso ajuda muito a reduzir os problemas, as lesões de membrana por choque osmótico. Se for preciso alterar a temperatura de sêmen ou de diluente, nós vamos trabalhar com a alteração da temperatura do diluente. Então, se nós precisarmos esfriar ou aquecer, vai ser sempre o diluente e nós vamos manter ao máximo a temperatura do ejaculado. E para a diluição, é fundamental seguir a orientação de sempre colocar o diluente dentro do sêmen e nunca o contrário. Então, nós precisamos lentamente ir mudando a osmolaridade do ejaculado, diluindo esse plasma seminal que estava presente no ejaculado in natura. Então, nunca colocar o sêmen dentro do diluente. Durante o envase, então, é muito importante que a gente mantenha uma homogeneização constante do ejaculado diluído, porque da mesma forma como no momento da coleta, após a diluição também lentamente há uma decantação dessas células e a gente corre o risco de produzir doses com um número diferente de espermatozoides. Da mesma forma como o restante do processo, nós precisamos trabalhar com embalagens aquecidas, então a temperatura do sêmen, todos os materiais que entram em contato. Nós temos diferentes opções para envase de sêmen, então flexitubos, garrafinhas, blisters. Não é a escolha desse material que vai fazer a diferença no sucesso de um programa de inseminação artificial. Nós temos resultados muito bons com os três tipos de embalagens. O sêmen suíno, então, é armazenado a uma temperatura de 15 a 18 graus por 2 a 3 dias e nós precisamos, ao longo desse período de armazenamento, fazer a homogeneização dessas doses 2 vezes ao dia. Nós podemos ver aqui nas fotos que existe, então, a concentração desses espermatozoides no fundo da embalagem e nós precisamos, durante o dia, fazer a ressuspensão desses espermatozoides para que eles entrem em contato com o diluente, que é a sua fonte de nutrição. O exame de morfologia espermática também faz parte de um programa de controle de qualidade, pensando na produção de espermatozoides e nos ciclos da espermatogênese. Nós temos a cada 45 a 60 dias a produção de uma nova onda de células. Então, esse é o tempo desde a produção do espermatozoide até a sua ejaculação, e é por esse motivo que nós fazemos a recomendação de que a cada 60 dias façamos exames de morfologia espermática. Então, nós medimos, nós quantificamos os defeitos, respeitando um limite máximo de 20% de defeitos nas amostras. Mas nós temos também, além do defeito total, que respeitar limites individuais dos defeitos. Nós, por exemplo, não podemos trabalhar com ejaculados que tenham mais que 5% de defeitos de acrossoma e de cabeça, ejaculados com mais de 10% de gota proximal, que é um indicador de espermatozoide jovem, e defeitos de cauda. Os defeitos de gota distal nos suínos não têm importância na reprodução, então, de uma forma geral, eles não são considerados quando nós contabilizamos os defeitos totais. Os principais defeitos, então, e as suas origens são a gota proximal, que aparece em situações de calor extremo e em quadros febris, em machos jovens, então, como nós conversamos anteriormente,
em intervalos de coletas muito curtos, onde nós aceleramos a retirada dos espermatozoides da cauda do epidídimo e não permitimos a sua total maturação, e em processos degenerativos do epidídimo. Então, quando nós temos muitos problemas com gota proximal, ou em um macho ou em um plantel, nós precisamos considerar esses fatores. Cauda dobrada e defeitos de cauda em geral, eles podem ser resultado também de quadros febris, mas principalmente do momento da coleta da amostra. Então nós precisamos prestar atenção, porque uma reação do espermatozoide ao choque térmico é produzir a cauda dobrada. Então, quando nós vamos coletar as amostras em formol citrato para envio para o laboratório para fazer morfologia, o formol citrato precisa estar na mesma temperatura que o ejaculado que foi coletado. Esse é um cuidado importante para que o defeito observado no exame de morfologia não seja um artefato de técnica. Defeitos de cabeça nos espermatozoides estão relacionados principalmente com degeneração testicular e precisam ser averiguados com detalhe, porque tem um impacto muito grande no potencial fecundante dessas células, da mesma forma que os defeitos de acrossoma. Então, intervalos muito prolongados entre coletas, quadros febris, choque térmico e o processo de coleta da amostra também podem produzir defeitos de acrossoma, e defeitos de acrossoma e cabeça precisam ser, então, avaliados detalhadamente. A situação ideal de envio de amostras para fazer morfologia, mais uma vez, a cada 45 a 60 dias em todos os machos. Em todos os machos jovens, quando forem ingressar o plantel de doadores de sêmen, e toda vez que no próprio exame de motilidade, na nossa avaliação de rotina, a gente perceber que existe um percentual grande de defeitos. Então, normalmente nós mandamos para laboratórios especializados que tenham microscópios que nos permitam fazer esse tipo de avaliação. Os choques térmicos e os choques osmóticos e as variações de pH estão relacionados com o procedimento, então sempre tomar os cuidados necessários para que todos os equipamentos que entram em contato com o sêmen estejam à mesma temperatura que o sêmen. Muito cuidado com temperatura de diluente e de ejaculado no momento da diluição. Tomar o cuidado para sempre utilizar o diluente dentro do ejaculado e nunca o contrário no momento da diluição. E as variações de pH, então nós falamos a respeito de preparar o diluente pelo menos 1 hora antes do momento em que ele vai ser usado. De uma forma geral, para as centrais de inseminação não há muitas inovações. O procedimento com o ejaculado do sêmen suíno, ele já é conhecido há muito tempo. Talvez a grande inovação seja a gente conseguir tornar rotina o que já está comprovado. Então, nós falamos de muitos detalhes, mas assim, de realmente uma necessidade de muita atenção a todos esses detalhes, e dentro da rotina de produção, esse é um ponto muito importante, que nós escolhamos pessoas que tenham perfil de rotina e de manutenção de rotina para conduzir essa parte da produção que é tão importante e que tem um impacto tão significativo. E o choque térmico, só para ilustrar, então, para que a gente fale um pouquinho a respeito de temperatura, o sêmen, logo depois de ejaculado, ele tem uma temperatura aproximada de 37 graus. Durante o tempo de avaliação e o tempo em que nós deixamos sobre a bancada para coletar a amostra, fazer toda a motilidade, a concentração, ele vai perdendo temperatura e, em geral, no momento da diluição, ele já está a 33, 34 graus. Então, lentamente, nós vamos baixando a temperatura desse ejaculado. Logo após a diluição e quando ele permanece descansando no laboratório,
o ambiente do laboratório precisa estar a 24 graus. Então, nós temos mais um momento de queda gradativa dessa temperatura. Armazenamos o sêmen a 15 a 18 graus e depois, no momento da inseminação, quando nós retiramos da conservadora, levamos numa caixa de isopor até a granja, ele novamente vai aumentando a sua temperatura. E até ser depositado dentro do trato reprodutivo da fêmea e ficar a 39 graus e meio, que é mais ou menos a temperatura corporal da fêmea suína adulta. Então, nós precisamos evitar toda e qualquer situação que fuja dessa rotina ou dessa queda gradual da temperatura até ser armazenado a 15 a 18 graus. Então, esse é um ponto muito importante dentro da central de inseminação, já que os espermatozoides suínos são extremamente sensíveis ao choque térmico. Resumidamente, então, implementando um programa de controle de qualidade na central de inseminação, os pontos mais importantes que nós precisamos seguir são, em primeiro lugar, a padronização das atividades. Então, se nós queremos um programa de controle de qualidade, nós precisamos definir as ações e padronizá-las e repeti-las diariamente da mesma forma, até que se encontre qualquer alternativa que seja comprovadamente uma melhoria, que seja padronizada e então sim modificada. Então, trabalhar com padrões operacionais nas centrais de inseminação é fundamental. O segundo ponto, nós precisamos de manutenção de equipamentos. É muito comum encontrar nas centrais de inseminação microscópios que tenham proliferação de fungos nas lentes, que a gente praticamente não consegue mais avaliar as doses. E é muito difícil você organizar a manutenção de um microscópio, porque ele precisa ser enviado para um local especializado. Então, você ficar sem o microscópio dentro da central de inseminação praticamente inviabiliza a atividade de coleta e diluição de sêmen. Mas nós precisamos encontrar alternativas com um microscópio coringa que possa circular entre centrais de inseminação para que a gente consiga fazer a manutenção desse equipamento. Da mesma forma que os equipamentos de produção de água, nós precisamos trocar os filtros do osmose reversa periodicamente, monitorar a qualidade dessa água e fazer a manutenção desse equipamento. Precisamos monitorar contaminação bacteriana, tanto de água quanto de sêmen. E precisamos monitorar o procedimento de determinação da concentração espermática, porque ela é fundamental para determinar quantas doses serão produzidas com cada ejaculado. E precisamos ter o controle dos procedimentos para evitar choque térmico, choque osmótico e alterações de pH durante o processo de diluição e conservação do sêmen. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vê-los numa próxima oportunidade.